Inovação, tecnologia, velocidade. As principais notícias do setor automotivo. Motor Driver no ar. E essa daqui é a segunda edição do podcast Motor Driver no ar. Muito prazer, eu sou Carlos Matos. Minhas arrobas nas redes sociais, @ocarlosmatos84. E comigo por aqui eu tenho Léo Alves, repórter do Canaltech. Fala, Léo. Fala, Carlão. Prazer estar aqui de novo. Vamos para mais uma edição do nosso podcast, né? Bora lá. Léo, onde é que o pessoal te encontra? Me encontra no @LeoAlvesAutos nas redes sociais e também no Canaltech, onde eu trabalho oficialmente, né? Muito bem, e hoje nós vamos trazer aqui alguns assuntos importantes do setor automotivo, com algumas curiosidades inclusive. Nós vamos falar aqui de marcas que estão dando canseira em recall de airbags mortais da Takata. Seguramente você já ouviu essa história em algum lugar de fazer recall da Takata por causa de gente que tem morrido por conta dos airbags, e tem marca que está dando canseira para poder fazer esse reparo, Léo. Muito preocupante isso e vamos abordar em breve. É isso, vamos falar também sobre os SUVs com maior índice de roubos em São Paulo. Veja se o seu está na lista, porque esse assunto muito te interessa e pode impactar diretamente no preço do seguro que você paga. E é até surpreendente os carros que aparecem na lista. Vamos contar aqui 5 mentiras que te contam sobre carros elétricos e vamos desmistificá-las. Olha, tem cada uma, né, Léo? Tem cada uma e tem muita história aí que precisa ser derrubada e hoje cai esse tabu. Sem dúvida. E vamos também falar de carros com mais de 20 anos têm busca aumentada justamente para fugir de PVA. Pois é. Eu confesso que até eu tô pensando nisso, viu? Eu não vou mentir pra você que eu também. E vamos falar ainda na nossa avaliação com o Volkswagen T-Cross em todas as versões, onde todos nós pilotamos o carro, tanto eu quanto o Léo, quanto o nosso convidado de hoje. E ainda teremos aqui o usadinho da semana, que é o Jeep Renegade, também falando de todas as versões, onde nós vamos falar aqui de problemas que esse carro pode te trazer e também dos preços que esse carro é encontrado no mercado. Bom, Léo, tá na hora de apresentar o nosso convidado de hoje, né? Vamos lá, que é um convidado muito especial pra gente. Mas antes disso, siga na rede social aqui do Motor Driver, @omotordriver. Lembrando que você pode baixar esse podcast em qualquer agregador de podcast que você utilize aí, o Spotify, o YouTube Music e qualquer outro agregador, que está sempre publicado às 6 horas da manhã de toda sexta-feira, para você ter aquele combustível para trocar ideia no bar, né, Léo? Isso aí, muito assunto para você já levar na resenha à noite. Boa! Então bora lá apresentar o nosso convidado e já vamos pro nosso primeiro assunto. Bom, Léo, pra gente começar aqui então o nosso Motor Driver no ar, já temos que receber o nosso convidado de altíssimo garbo e elegância que está aqui com a gente hoje. Pois é, pela primeira vez temos um convidado, né? Temos um convidado. Maurício Garcia, do canal Alma Automotiva. Saudações automotivas, meu velho. Saudações automotivas, senhoras e senhores. É um prazer, uma honra inexorável, inenarrável e inesgotável estar aqui nesta edição semi-inaugural, né? Uma vez que vocês inauguraram juntos. E eu fiquei sabendo hoje que eu era um convidado, que vocês são aí os âncoras da coisa. Eu achava que ia ser só o Carlão, fiquei sabendo que outra pessoa que eu sou muito fã do trabalho também tá nesse projeto. Não, pra afundar de verdade tem que ter 2 âncoras, aí funciona bem. Aí vai afundar de verdade. Bom, Mal, já começa dando as suas redes sociais aí, onde é que o pessoal assiste o trabalho do Alma Automotiva e também o seu, por que não? Bom, meu perfil você vai encontrar lá no Alma Automotiva, o arroba é um pouco complexo, então eu prefiro que vocês vão conhecer o nosso trabalho em @almaautomotiva no Instagram, no TikTok, www.almaautomotiva.com.br e principalmente lá no nosso YouTube, onde a gente se esmera lá para fazer muito conteúdo para vocês, é a nossa casa principal, também Alma Automotiva. Se inscreve lá no canal, por favor. É isso aí. Bom, Mal, a gente vai começar com o nosso primeiro assunto aqui, que são os famigerados airbags da Takata, que mais uma vez veio fazendo vítima e ninguém quer levar o carro para recall. Você vê isso que absurdo, Léo? Então, esse assunto já tem o quê? Uns 8 anos, pelo menos? Daí pra mais. Só que o meu carro fez este recall. O seu carro fez, né? Foi? O meu carro fez esse recall. Apesar do meu carro ser 98, ele tem lá o recall carimbadinho.
Não, e é muito importante, principalmente quem tá ouvindo e tem um carro mais antigo, precisa dar uma olhada mesmo se não tá na lista, porque realmente é um airbag mortal, né? O problema dele, pra quem não sabe, é quando o airbag estoura, né, numa eventual colisão, os fragmentos de ferro podem atingir as pessoas, os ocupantes do carro, né? Isso por conta do insuflador do airbag, que tem um defeito que ele gera mais pressão do que deveria e rompe também, enviando essas limalhas de ferro para os ocupantes. E isso causa morte. Tem gente que se machucou muito feio, inclusive, com isso. Porque vira um projétil, né? É como se você tomasse uma metralhada na cara. Chegou ao ponto da Chevrolet, uma época, falar pra você não sair com o carro sem fazer o recall. Exatamente, foi com o Chevrolet Classic, se eu não me engano. Isso, e com o Celta também. Com o Celta também, né? E aí, Sabe Mal, que o que você me fala dessa notícia? Eu tenho um amigo que trabalhou na GM por muitos anos, e ele trabalhava na área de engenharia, e um dos papéis ali que eles tinham eram tirar algumas peças de estoque, e ele me contou que quando o airbag tinha que ser desativado, ele tinha que ser estourado, né? Você não podia guardar ele lá no lugar do arquivo morto, vamos dizer assim, com o airbag com a sua potência de insuflamento. E ele comentou que tinha um campo onde eles estouravam esses airbags, e os airbags voavam mais de 50 metros. Então eu acho que dá para ter uma ideia aí do quão perigoso é isso, né? Afinal, é muito maluco, porque a pessoa acaba sobrevivendo à batida por causa do airbag, mas morre por causa de um fragmento que atinge ela. E eu vou te falar que eu fiquei muito chocado quando eu vi carros de algumas montadoras em que os caras tiravam ali o airbag e botavam um adesivo no lugar, colocando que ali não tinha o airbag, que estava esperando o recall. Eu acho que isso é um assunto muito sério e que todos os órgãos responsáveis têm que ter uma fiscalização muito rígida, cara. Mas o mais complicado que eu acho nessa história toda, Maurício e Léo, é que, além de, claro, o problema do airbag em si, né, o que nós temos visto aí é que as concessionárias têm evitado fazer esse tipo de serviço, porque tecnicamente é um serviço gratuito, que eles não podem vender nenhum serviço, né? Então, por exemplo, houve até uma campanha que, salvo engano, foi o Juliano Barata do Flatout que fez, onde ele fala, se o seu carro é rebaixado, se o seu carro está sem documento, se o seu carro simplesmente não está licenciado, leva para fazer o recall, porque isso não vai impactar na qualidade do serviço e no serviço, né? Ele fez no caso para a Honda, né? Foi. E muita gente não leva justamente por isso, porque isso daí não vai dar nada, não vou bater o carro, não saio de casa para bater carro. Isso é um fato, ninguém sai de casa para bater carro, né? A gente tem que chegar nesse ponto. Porém, o que pega é que as concessionárias, por sua vez, não estão interessadas em fazer o serviço. Tanto que tem gente já com 6 meses de espera, Mal. Sim, e a coisa mais maluca é que isso levou à falência, né, da Takata, da empresa. Sim. E aí quem que tá arcando com isso? É a montadora, né? A montadora tá arcando, mas tá cobrando da Takata judicialmente, né? Isso. Mas isso é aquela coisa que vai levar anos e anos, né? Mas aí não é um problema nosso, né? Exatamente, por isso a montadora tem que arcar, mas eu imagino que o prejuízo deve estar se alastrando de uma forma assustadora, né? Mas eu fiquei surpreso com essa notícia de 6 meses para poder fazer o serviço, porque no ano passado, salvo engano em abril, o meu pai comprou um Honda Fit 2010 e estava pendente fazer esse recall, né? E nós levamos na concessionária Honda sem agendamento, e o cara fez na hora. Porque é um serviço simples, né? Sim, quando eu fiz o recall de um dos meus Hondas, levou cerca de 1h30. Eu fiquei esperando lá, simplesmente levei o carro. Foi isso daí, algo em torno de 1 hora e tal. Eu até pedi na ocasião pro pessoal lá da concessionária dar uma verificada, levantar o carro para mim no elevador, porque como a gente tinha acabado de comprar o carro, né, e dependia do recall para poder licenciar o carro, porque sem o recall você não transfere, na verdade licencia, mas você não transfere o carro. E aí eu pedi pro pessoal, levanta o carro pra mim aí, quero dar uma olhada por baixo, que eu gosto, né, de ficar olhando essas coisas. E aí a gente acabou detectando um vazamento de óleo que acabamos fazendo e tal, e aí por aí foi, né. Mas é curiosa essa demora das marcas em atender, né.
É curioso que algumas marcas, como a Honda, a Toyota, fizeram campanha, ficaram em cima dessa história. Sim. Enquanto outras não estão tão interessadas assim. Essa matéria, inclusive, tá lá no Canaltech. Sim. Dá pra você acessar e ver a lista. Mas o que vocês estavam falando sobre ninguém sai pra bater o carro... recentemente, eu acho que no fim do ano passado, teve um acidente que o recall estava pendente. Sim. E infelizmente o carro foi atingido por um outro veículo e a pessoa morreu. Aqui no Brasil, né? Mais um caso aqui no Brasil. Então, se o seu recall do airbag tá pendente, por favor, faça o quanto antes, porque é muito perigoso. E com detalhe, tá? Não é só se você tem Honda ou Toyota, não. Audi, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Mitsubishi, Mercedes, Peugeot, Renault, Subaru e Volkswagen. Todas essas marcas em algum momento utilizaram airbags da Takata nos seus veículos. E se o seu carro está com um recall pendente, é muito fácil, basta você ir no site da própria marca, tá? E aí você digita alguma coisa relacionada, ou então vai no seu buscador aí, favorito, no Google, enfim, seja lá onde for, digita recall e a marca do seu carro. Vai aparecer lá um campo para você preencher o chassi do carro, né? Ou só o chassi, né? Não é o Renavan. Somente o chassi, e aí você vai saber se efetivamente o seu carro está envolvido nesse recall ou não. Lembrando que, Maurício e Léo e ouvintes, caso você venda este carro, o próximo proprietário, ou se você comprar um carro com o recall pendente, você não consegue fazer a transferência do carro. Aliás, Carlão, acho que é uma dica até para quem está procurando um carro usado. Sim. Quando a gente foi comprar um carro usado do meu pai, a gente pegou o chassi, pediu uma foto do documento pro proprietário e também verifiquei isso antes de comprar o carro. Eu verifiquei logo quando eu fechei, né, negócio com o vendedor, no caso do Fit do meu pai, e eu falei pro cara, olha, tem um recall pendente no seu carro, não se preocupa, tá? Eu vou comprar seu carro mesmo assim. Eu levo na concessionária, porque eu gosto de mexer com essas coisas, né? Gosto de arrumar encrenca. E aí eu fui lá, fiz o recall super fácil, velho. Super prático, tranquilo de fazer. Não tem segredo. Não tem, nenhum. E pode salvar a sua vida. Pode salvar a sua vida, exatamente. Nesse caso, principalmente, é muito importante. E vamos incentivar aí, né? Que mais órgãos de imprensa falem sobre esse assunto, né? Sem dúvida. É necessário. Muito necessário. Nossos colegas aí. Bom, mudando de assunto... Roubos de SUV explodem em São Paulo. Pois é, a carroceria preferida de todos os consumidores, né? Que hoje ninguém quer comprar sedã, nem perua, nem hatch, nem nada. Todo mundo é SUV. Inclusive, as marcas até levam alguns carros que nada tem a ver, alô Renault, como o Kwid, no caso, e coloca como SUV dos compactos, né? O próprio Inmetro identifica o Mob Tracking e o Argo Tracking como SUVs, né? E explodiu o roubo de carros para esses casos, né? Aliás, o roubo de casos para este tipo de carro. Então, a gente vai falar aqui dos 10 carros mais roubados, aliás, os 10 SUVs mais roubados em São Paulo. Alguma surpresa nessa lista aí, Léo e Maurício? Nenhuma, olha, né? Aumenta o interesse, aumenta o roubo. É isso. Alguma surpresa, Mal? Na verdade, eu tenho mais um comentário a fazer, que eu acho que é uma questão de ciclo de vida do produto. Quando você tem ali um carro que foi lançado há pouco tempo, normalmente quem está comprando aquele carro é quem tem ali as posses para adquiri-lo, e o primeiro dono dificilmente é uma pessoa que vai comprar uma peça no mercado paralelo, tá? Sim, no mercado paralelo ou mercado negro, né? Isso, exatamente. Até no próprio paralelo mesmo, né? Porque eu acho que a gente tem muito terceiro de boa fé quando a gente fala em peças. Muitas vezes alguém pode comprar uma peça num lugar que ela nem sabe que foi proveniente de um carro desmanchado, entendeu? Ela pode não ter culpa aí no cartório. A culpa é de quem rouba e desmonta. Exato. O que acontece? Esses carros foram ficando mais acessíveis, o segundo, o terceiro dono foram comprando, e talvez pessoas com não mesma posse ou não mesmo cuidado foram ali procurar peças mais baratas. Afinal, a gente tem aqui, Jeep na primeira e segunda colocação, né? Renegade e Compass. São carros de peças caras. Carros de peças caras. E a lista dos carros vai de encontro com o que o Mal tá falando. Sim, total.
Total, porque, inclusive, o primeiro candidato de hoje, a gente já dá um spoiler aqui, é o nosso usadinho da semana, né? Isso aí. O Jeep Renegade teve uma alta de 25% nos roubos, totalizando 1.035 roubos no ano passado. Olha que loucura. E o Compass, 611, ou seja, o Renegade é disparado mais roubado. E em terceiro vem o Exatamente. EcoSport, que é um carro que já saiu de linha, que tá nesse cenário que o Mal falou, Sim, e muita gente acaba procurando peças em outro mercado, né? E muito me espanta é o quarto lugar, viu, senhores? Pois é, o Nissan Kicks. O Nissan Mas também Kicks já é um tá carro- bastante tempo, né, Mal? Mas é um carro de público bem conservador, né? Isso acontece muito com os carros. Acho que talvez estamos vendo os carros japoneses eram consumidos por pessoas talvez mais conservadoras, pessoas mais ali na linha e tal. Como não era a pessoa mais arrojada, talvez a gente tá vendo o carro japonês com muito tempo de mercado no Brasil e aí chegando a esse ponto, né? Então, mas eu acho que sabe o que pega nesse caso, Mal e Léo? É que, por exemplo, o Nissan Kicks, como você falou, né? É um carro de pessoas mais conservadoras e tal, né? Você não vê um Kicks na mão de um moleque de 20 anos. É muito difícil, né? Porém, sempre tem aquela pessoa que acaba pegando o Kicks de leilão muito mais barato. Leilão Verdade. de financeira, leilão de média monta, alguma coisa assim de seguradora. Ou às vezes mesmo recuperado de sinistro pela seguradora. E é aquela pessoa que, tipo, tem 50 mil reais, por exemplo. Não tenho ideia de preço, tá? Num leilão. E aí ela vê a possibilidade dela comprar um popular de 50 mil reais ou, de repente, montar num carro mais sofisticado, como é o caso do Kicks, pelos mesmos 50 mil reais. O que ela vai fazer? Vai comprar o Kicks. É o mesmo caso de quando você fala, pô, vou comprar um carro zero, vou comprar um Renault Kwid zero. Pô, mas você vai comprar um Kwid, com esse preço você anda de BMW. Anda. Mas O problema e é aí? manter depois, né? Exato, né? Mal, você teve Mercedes, você sabe muito bem como é que é a dificuldade de encontrar peça. A dificuldade, a Mercedes em específico, não era tão grande. O problema eram algumas peças que eram realmente muito caras, entendeu? Sim. E algumas, sim, um pouco mais complexas. Eu tive um Classe C, né? O Classe C é o Corolla de fraque, como o pessoal diz, né? Então é um pouquinho mais fácil a vida. Mas existem aí modelos que tornam tudo muito complicado. Sim. Eu queria fazer mais uma observação sobre essa lista aqui. Faça. Durante muito tempo, a Volkswagen teve fama de carros que roubava-se muito, né? De ter seguros caros, né? Sim. Talvez também uma questão por vender muito, tá? E aí é muito maluco, né? A gente tem a Volkswagen lá em 8º lugar, com o T-Cross aparecendo, né? Ela tá bem longe do primeiro lugar. Sim. Ela tá com menos de 1/3 do que tem ali o Renegade. Então, mas por outro lado, enquanto no SUV ela tá em 8º lugar, quando você fala de carros no geral, o Gol continua sendo mais roubado. Gol e Paraty, né? Gol e Paraty. Caraca, Paraty? Paraty até ainda é hoje. muito roubada, cara. Principalmente por causa de falta de peça. Não tem peça no mercado desses carros. Então o que você faz? Vai procurar em desmanche, vai procurar em mercado paralelo. E muitas vezes essas peças, como a gente falou no começo desse assunto, ninguém sabe que é roubado, que vem do roubo, né? Então, Sim, inclusive eu acho que até a Paraty, Carlão, porque ele é um carro mais hypado num nível mais coleção hoje, né? A Sim. perua virou uma joia, né? a perua virou uma joia, sem dúvida. Principalmente os modelos dos anos 90, né? A famosa Paraty quadrada. Essa daí não teve... Aí Não tem nem como não tem nem competir, como, né? A bolinha Todas, né? também. Se você for ver. É. A bola duas portas, a terceira geração, todas são cultuadas. Todas são. Menos a geração 4, que é aquela lá. ninguém G4, o pessoal quer tacar fogo. Bom, a nossa lista de 10 SUVs mais roubados em São Paulo são pela ordem aqui. Jeep Renegade, 1.035 unidades roubadas, uma alta de 25%. O Jeep Compass com 611 unidades, uma redução de 14%. O que a gente vê aí, uma redução, né? O que é bom. O Ford Export, 581 unidades, uma redução de 18%. O Nissan Kicks, uma alta de 39% nos roubos, com 535. Bastante, né? O Honda HR-V, 453 roubos, uma alta de 4%. Curioso como o Honda é mais difícil de roubar, né? É verdade. Curioso. E o Tucson, com 333 unidades, uma redução de 8%. O Hyundai Creta,
de 332 unidades, uma redução de 32%. O T-Cross na 8ª posição, como o Mal citou, com 289 unidades, uma redução de 14%. O Duster com 199 unidades, uma redução de 27%. E para surpresa de 0 pessoas, talvez, o Tracker com 173, uma redução de 31%. Dá para atribuir alguma coisa aí, Mal, sobre o Tracker estar na última posição? Não ser um carro tão roubado, sendo que ele foi muito vendido? É bem curioso isso, eu Não ia é? falar isso pra vocês agora, porque ele vendeu tanto, né? Ele tá lá no top 5 dos SUVs compactos mais vendidos do Brasil, e ele aparece aí, e ainda mais com uma redução de 31%. Mas sabe o que pega no caso do Tracker? O OnStar. Ah, é verdade, tem a Concierge. Tem o Concierge. Tem o Concierge lá, Com o rastreador, OnStar, com rastreador. com rastreador. Então, os ladrões provavelmente evitam por conta disso, vão ser encontrados. E Mas não, o que mais... e não tem como Pode desarmar. falar. O que me impressionou foi o tamanho da alta do Kicks, 39%, cara. A maior Pois é. alta, né? A maior alta. A maior alta. E é curioso, eu acho que vai de encontro com o que a gente falou, né, Mal? O Nissan Kicks, ele é um carro de pessoas mais conservadoras, né? Porém, quando a pessoa vai lá e troca por outro carro, cai na mão de quem não tem, às vezes, o poder aquisitivo necessário para manter o carro com peças originais, porque a gente sabe que as peças na Nissan têm o preço um pouco mais elevado. Eu ia falar isso, né? Né? A Nissan tem essa fama, né? E aí elas vão buscar no mercado paralelo. Pois é. E olha que interessante, né? Temos a ausência de carros da Toyota, né? A gente não tem um Corolla Cross aqui, hein? Não tem. E Não são tem. carros que Talvez- vendem muito. Talvez por essa política, né? A Toyota é conhecida por ter revisões num preço ali mais justo, peças num preço mais que cabe no seu bolso, assim. Isso é verdade. E outro agora podem até fazer piada com o que eu vou falar agora, mas também não Tá temos bem. Peugeot. É verdade, não tem nenhum Peugeot, né? Não tem nenhum Peugeot. Aí vocês podem falar, porque nem o ladrão quer Peugeot. Não, não é isso. Porque justamente as revisões dentro da Peugeot são mais baratas do que fora do mercado, fora das concessionárias. Falo isso por experiência própria. Quando eu tive um Peugeot antigo, eu comprei peça na concessionária original mais barato do que compraria no mercado paralelo, Que Isso doideira, aconteceu com o meu Toyota Curioso. também. né? Curioso. E ó, só Quando eu tive a Fielder Só pra- também foi assim. pra falar pra vocês aqui, você tem Nissan Kicks na casa de 75 mil reais hoje pra comprar. Sim. Então, é o preço de um Kwid, né? Então, É o preço de um realmente, Kwid. o carro já tá caindo ali num lugar que muita gente pode comprar. A pessoa tem lá os seus 70 mil reais, 80 mil reais que seja, vai comprar um Kwid, vai comprar um Mob? Não, vai comprar um Kicks, tem mais porta-mala, tem mais espaço interno, é um Nissan, tem toda essa coisa de ser uma marca japonesa, confiável e tudo mais. É E o acaba segmento indo. da moda. É o segmento da moda, né? É isso. Pois é. É um movimento natural. Todo mundo quer SUV, até os ladrões. Até os ladrões, pois é. Bom, partindo para o nosso próximo assunto. Bom, agora é hora da gente dar risada. Porque Léo e Mal, a gente testa carro elétrico o tempo inteiro. E eu acho que o que a gente mais escuta de pessoas que não conhecem carros elétricos é que o carro pega fogo, o carro pode pegar na chuva, dar choque, Da choque. né? Essas coisas todas aí que a gente tá cansado de ouvir. Mal, qual foi o mais absurdo que você escutou dos carros elétricos? Cara, do choque eu já vi uma pessoa comentando porque eu fui viajar com um carro elétrico e caía um verdadeiro temporal e eu estava lá conectando o carregador nesse momento. E aí uma pessoa próxima a mim, não vou citar, nos falou assim, cuidado, você vai ligar essa tomada aí agora. Vai tomar choque! Vai virar um velho da uva. Não, e tem até Cara, no temporal. Tem até aquele vídeo do Estevan Gaipo, humorista, junto com o César Rugnani da Auto Sim. Esporte, né? Aliás, um abraço pros dois. Aonde o Estevan Gaipo, que é do Alto Pobre, né? Todo mundo conhece. Ele simplesmente fala, não, isso daí eu tinha um Chevette, é fácil de resolver. Você pega esse fiozinho aqui, liga esse fiozinho aqui e pimba, né? Eletrocutado e só fica roupa no chão, né? É verdade. E muita gente acaba falando, né, que carros elétricos dão choque,
nesse momento, né? Quando a gente tá em enchente ou quando tá na chuva e tudo mais. Mal, disserta um pouco sobre isso daí. Não, senhoras e senhores, o carro elétrico ele não dá choque, carreguei, não tomei o choque, tá, naquele dia da chuva. E o que eu posso dizer é que os veículos elétricos eles são cercados de uma série de protocolos de segurança, inclusive se você abrir, tiver oportunidade aí, quem nunca viu o motor de um carro elétrico, quando tem coisas expostas, ele tem aqueles cabos laranjas, que Sim. são onde passa tensões mais altas, e o cabo laranja diz, não coloque sua mão ali, porque você não deve mexer, porque ali sim você pode tomar um choque nas partes do motor, né? Na parte de fora o carro está todo isolado, tem aterramento. Totalmente. E a Volvo fez, né, uma demonstração muito legal, que foi colocar um carro, passar por dentro de uma piscina cheia d'água com o carro, e ninguém tomou choque. E se fosse assim, o nosso amigo BYD lá não andaria na água, né? Exato, tem aquele BYD que anda na água, né? Por determinada É o U8, distância. né? O 8, exatamente. Eu ia até citar esse carro, né? Tanto não dá choque que a BYD fez um carro que consegue atravessar trechos bem alagados. É uma pena que provavelmente ele não vai vir pro Brasil, mas seria ótimo para as enchentes de São Paulo, né? Seria, pô, seria. Pra quem não sabe, olha, os carros elétricos, eles têm uma proteção IP67 que garante vedação até 1 metro d'água e a IP68 que traz resistência para até 3 metros de imersão. Cara, se você entrar 3 metros de imersão, você morreu afogado. Isso. Acabou. Não tem o que fazer. Você não morreu eletrocutado, você morreu afogado. Morreu afogado, já parte desse princípio aí. E essas Aliás, vou te contar uma curiosidade, Carlão. Peraí, Léo, fala aí. Não, eu só ia falar que essas certificações IP67 e IP68 é igual a certificação de celular. Exato, dá pra você submergir o seu telefone na água quando ele tem o IP68, não faça isso com qualquer telefone, né? E você fica tranquilo, né? Pode falar, Mal, desculpa te cortar aí. Vou te contar uma curiosidade. Quem não sabe, antes de eu trabalhar com conteúdo automotivo, eu trabalhei em uma fábrica por 9 anos e eu era responsável pelos testes da norma BNT que define o IP. IP significa índice de proteção. No caso, o 6 é a proteção contra poeira e o 7 contra submersão. O IP67 é até 1 metro de submersão, né, da base do carro para cima, e o 68 são 3 metros e tem mais pressão, entendeu? Ou seja, cara, aguenta pra caramba e a água ela passa por capilaridade, ela vai entrando em cada buraquinho. Então, se ele tem um certificado ABNT de IP, significa que foi testado de forma muito séria isso daí, tá? Você falou uma coisa de capilaridade que... vamos lá. Agora pergunta totalmente leiga aqui porque eu fiquei surpreso com isso. Você falou de capilaridade que a água passa por cada buraquinho. Ela entra nas baterias? Então, aí é uma boa pergunta, Carlão, se ela entra ou não. O fato é que o teste da ABNT é que o produto tem que entrar e sair do tanque de testes funcionando perfeitamente, tá, e sem correr riscos a qualquer usuário, entendeu? Legal. Você pode ter locais que entram água, contanto que isso nem danifique o produto e nem crie risco para algum usuário, entendeu? Não, interessante isso, porque, por exemplo, a BYD trabalha com as baterias Blade, né? Isso. Onde eles falam justamente que as baterias estão dentro de um recipiente, não é a palavra, mas dentro de uma área blindada de fato. Isso, é uma né? proteção muito séria. Onde ninguém tem acesso, somente os técnicos da marca, obviamente, para poder fazer a substituição eventuais de módulos de bateria. Então, quando o Maurício falou disso, de que a água tem capilaridade, ela tem que entrar por todos os buraquinhos, eu me questionei justamente sobre isso, se entrava também nas baterias, né? O que não deve ser o caso. A água é uma danada, é bem difícil fazer esses testes de IP, porque você, de repente, entra por um lugar lá, e aí você descobre que alguma vedação não é muito eficaz. Isso é verdade. Mas uma coisa muito interessante também para falar é que, além de estar lá blindada a bateria dentro daquela região, existem chapas muito grandes embaixo dos carros elétricos e bem espessas, né? Sim. Também para evitar que, meu Deus, bati um galho, alguma coisa embaixo do carro, para evitar que crie uma fissura que acesse a área de baterias, né? É isso. Próximo mito, manutenção do carro elétrico é mais cara. Esse não faz sentido, né? Nenhum.
porque tem muito menos peças Móveis. tem muito menos peças móveis, não tem óleo, o freio dura muito mais, né? Então essa não faz sentido. Não vamos muito longe. O Marcos, do Diário do Carro Elétrico, que tem o Volvo mais rodado do planeta, hoje ele deve estar computando algo em torno de 260 mil quilômetros. Caramba. Né? E ele falou que nunca trocou pastilha de freio do carro dele. Eu conheci um proprietário de XC40 elétrico que trocou pastilha com 190 mil quilômetros. Não vamos muito longe. No meu canal, no Motor Driver, eu tive a experiência de andar naquele Jaque EJS1, o rodadinho lá que o tio Edu tava cedendo pros jornalistas. Você chegou a andar nesse carro, Mal? Infelizmente não, mas eu fiquei sabendo e achei bem legal a proposta. Pois é, o carro, em primeira coisa, ele estava em perfeita situação de rodagem. Ele tinha perdido somente 3% da sua autonomia real. Ele estava com 122 mil quilômetros quando eu peguei. E eu levei numa oficina, levantei o carro, tirei roda, tirei tudo para poder verificar o carro. E o carro tinha ainda as pastilhas originais de fábrica, com 122 mil quilômetros. Porque como tem a regeneração do carro, a pastilha acaba não sendo tão atuante quanto no carro a combustão. Exatamente. Né? E por conta disso, então, o desgaste é muito menor. Fora que você não tem correia, você não tem uma série de outros itens que um carro normal tem. E isso daí acaba gerando essa economia de manutenção. Inclusive, Carlão, é uma coisa que a gente preza lá no Alma, que é por mostrar revisões quando as marcas publicam. A gente tem esse item nas nossas análises, nos nossos vídeos. Sim. Tem manutenções de carros elétricos que às vezes são 15, 20 mil quilômetros, 30 mil quilômetros, os intervalos. Sim. Isso mostra o quanto o conjunto se desgasta menos. Inclusive tem carros premium elétrico que tem revisão de R$600, cara. Acho que o caso da Volvo, né? A primeira revisão é de R$600, que é só uma verificação, na verdade, e a eventual troca do líquido de arrefecimento. Se for necessário, né? Se for necessário, por isso que eu falei eventual, né? Ô Mal, e agora, bateria de carro elétrico vicia? Olha, até onde eu sei, Carlão, não, porque ela tem a mesma tecnologia da bateria de celular. Aliás, Exato. Você aí que acha que é muito diferente uma coisa da outra, a maioria das baterias de carros que são de íon lítio, elas têm a mesma tecnologia de um celular. É um grande celularzão. Exatamente, um celular que anda literalmente, né? Até porque dentro dos carros você tem aí a conectividade e tudo mais, né? Então você pode sim carregar as baterias de lítio sem preocupação nenhuma de que vai viciar. Chegou na sua casa, o carro tá com 80%, pode pôr para carregar, tá? Chegou na sua casa, tá com 5%, não faça isso em casa. Mas você pode carregar. O senhor já fez isso. Não, mas eu fiz isso numa situação... eu fiquei sem bateria com um Jaque EJS4. Mas ali eu fui, como é que eu posso dizer? Eu fui sabotado pelo carro. Porque, eu tinha 35% de bateria. E eu falei, bom, hora de carregar. E de repente ele caiu para 30% de bateria, 25% de bateria, a velocidade do carro não passava mais de 40 por hora e até o momento que ele parou imediatamente num trajeto de 3 km talvez. Então eu acho que aquele carro ali, aquela unidade específica, tinha algum problema efetivo para me deixar sem bateria. Porque com 35% de bateria, daria para fazer um trajeto bem tranquilo para chegar lá. Tanto que depois eu testei um... Como? Pode falar, Léo. Não, é que depois eu testei um EJS4 depois do Carlão e eu rodei bem mais, assim, acho que eu tava com 20% de bateria e ele ainda tava funcionando normal. Tava andando, né? Tava andando. Então, o que você ia falar, Mal? Que você perguntou? Você testou o branco? Não, eu testei... Era o branco. Tá vendo? Talvez o problema seja o senhor, porque o branco não me deu nenhum problema. Não te deu problema? Então talvez eu não dei sorte naquele momento, né, com o carro. Acho que o senhor é meio azarado. Carro elétrico corre mais risco de incêndio. Aí é polêmico, né? Polêmico demais. Tanto que foi até criado não, né? Na verdade, chegaram a sugerir uma possível lei onde estacionamentos de prédios não poderiam ter carros elétricos um do lado do outro. Teria que ter um intervalo de 5 metros entre cada carro elétrico.
Ou seja... o bombeiro fez uma consulta pública, né? Então, ou seja, eu comprei um carro elétrico, o Léo comprou um carro elétrico, o Maurício comprou um carro elétrico. Nós três moramos no mesmo prédio e nossa vaga é uma do lado da outra. Não poderíamos ter. Lascou. Na verdade eu peguei essa consulta pública, né? Eu dei uma olhada nessa norma, Carlão, e não é bem que não dá para ter, mas as adequações eram bem complexas. Por exemplo, em locais abertos, cada carro deveria estar numa distância de 5 metros. Certo. E em garagens fechadas, você precisaria ter 2 paredes corta-fogo, uma de cada lado do carro, sprinklers e também uma exaustão forçada. Aquele duto chupando a fumaça. Mas aí eu entro num ponto aqui que eu até conversei com o síndico aqui no meu prédio, numa das reuniões, e eu falei que seria interessante, até para valorização do imóvel, né? Ele pensar em, pelo menos, colocar uma estrutura para a gente poder ter o carregador. Não colocar os carregadores porque não faz sentido, né? Aí cada um tem que arcar com o seu. Mas ele, por exemplo, mexer na fiação de entrada do prédio, permitindo que a pessoa que quer ter o carregador possa ter o carregador ligado no seu quadro de luz para a gente poder carregar. Porque eu, por exemplo, colocaria um carregador aqui na minha garagem. Sim. Né? A gente pega os carros de teste e tal. Eu não ficaria refém de um shopping, por exemplo, para carregar, né? E ele me falou assim, não porque pega fogo. Eu falei, olha, você vai me desculpar. Não são os carros elétricos que pegam fogo. O que pega fogo é uma instalação mal feita. É isso. Porque sempre tem o jeitinho, né, Mal? O problema é o Tião eletricista, né? Porque Exato. no Brasil o pessoal sempre faz aquelas coisas não muito na norma, né? E aí é um problema. Agora, o que a gente pode afirmar é que uma vez que um carro elétrico pegar fogo, é realmente um complicômetro, porque a bateria de íon-lítio, ela alimenta o fogo, né? Ele não vai parar nunca de pegar fogo. Ele demora muito, mas né, isso é um problema realmente sério. Mas não vai ter extintor de pó químico, não vai ter extintor de nada que nunca jogue água, inclusive, hein? Se pegar fogo, pelo amor de Deus, que você vai morrer eletrocutado. Mas não tem extintor que resolva. É mais complicado. Embora a tecnologia das baterias estão avançando, já estudam, né, bateria de estado sólido, que seria mais difícil de pegar fogo, e se pegasse seria mais fácil de ser controlado, mas a situação atual, em caso de incêndio, é mais preocupante. Mas isso não quer dizer que pega mais fogo. Não. Pelo contrário, nenhum, eu acho que um carro a combustão tem mais chance de pegar fogo do que um carro elétrico. Com certeza. Exatamente, com certeza. Não vamos muito longe, a gente teve, tudo bem, isso já faz 30 anos, mas nós tivemos casos do Fiat Tipo, por exemplo. Sim. Que era uma mangueira do fluido da direção hidráulica que estava em cima do coletor de exaustão do carro, né, que é a saída para o escapamento. E essa mangueira, por conta do calor, ela ressecava, o material dela permitia que ela ressecasse, e quando pingava o fluido de direção hidráulica, eu falei fluido de freio não, é fluido de direção hidráulica. Direção, isso. Pingava nesse coletor de exaustão, o carro simplesmente pegava fogo. E os incêndios aconteciam justamente depois de manobrar o carro. Depois de manobrar o carro, que é o momento que você está forçando ali o sistema hidráulico, né? Então, assim... depois disso, lógico, passou por recall, mas aí o carro já estava literalmente queimado no mercado, né? A reputação pegou fogo. Mas a reputação pegou fogo Ficou queimado. E foi o primeiro caso de motor Fire que a gente teve, né? Da Fiat. Foi o primeiro. Mas eu vou dizer uma coisa, que piadolas à parte, senhoras e senhores, eu fui dar uma olhada aqui na internet e eles falam que os extintores de classe C deveriam ser os utilizados para tentar apagar o fogo de um carro elétrico, certo? De então, classe C, que é o de... Então, mas a capacidade do extintor, será que comporta, Mal? Provavelmente não, Carlão. É óbvio, muito né? Provavelmente não. Que o classe C é o de pó químico, correto? Exatamente, então, pelo que eu tô vendo aqui. Mas aí você coloca um extintor no carro, aquele pequenininho lá, o bujãozinho, né? Que inclusive isso é assunto para um próximo programa, porque tá sendo ventilado a volta desses extintores aí, né? Já vem falando-se há algum tempo já, né? Quando eu participei do Carro Cortes, lá com o João Delarco, aliás, um abraço para ele, nós já tínhamos falado sobre isso, né? Sobre essa possível volta, e não voltou até agora, graças a Deus, porque não tem necessidade. Né? Mas tem projeto... Eu tenho o carro 98, então tá lá o lugar dele. Tá lá, mas tem um extintor? Tem um extintor lá. Mas não tá válido, porque não tem hoje onde comprar mais.
Não tá válido, mas pelo menos eu tenho lugar lá pra sim. substituir ele. Caso precise, né? E, bom, enfim, mas isso daí é assunto para outro programa. Carro elétrico polui mais do poço à roda. Então, é aquela velha história, né? O pessoal vive falando, mas para produzir um carro elétrico a poluição é muito maior do que se gera num carro a combustão durante o seu ciclo de vida e aquela coisa toda. É mentira isso. É um mito também. É mentira, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, hoje aqui no Brasil nós temos energia limpa. Isso. Né? 90% da nossa energia é limpa. A gente tem muito pouco uso de termoelétricas. E na Europa, até ok, né? Na China, que também usa usinas a carvão, ok. Mas a China tem muita hidrelétrica também. Tem muita hidrelétrica também. Mas, por exemplo, na China, a emissão para produzir um carro elétrico é de 37% a 45% menor do que seria na Europa, por exemplo, que é de 66% a 69%. Né? Ou seja, a gente tem aí um mito muito controverso, porque isso daí, com certeza, quem tá ouvindo no carro vai falar: é mentira, os carros elétricos poluem mais. Eu tive que fazer bastante entrevista recentemente para um especial que a gente fez no Canaltech, e eu falei com professores, falei com pessoas que cuidam de recarga, e alguns professores que eu conversei, eles falaram o seguinte, e é verdade: o crescimento de energia eólica e solar aqui no Brasil está sendo muito superior ao crescimento da frota de carros elétricos. Sim. Então, primeiro que assim, não tem um risco da gente ter um apagão elétrico com o aumento da frota. E segundo, que é mais uma forma de energia limpa aqui no Brasil da gente ter para alimentar os carros elétricos e toda você campo, citou né? até a questão do apagão aí, Léo. É uma coisa que acontece muito, né? Por exemplo, quando acaba a energia e a gente vê na televisão que não sei quantas mil casas ainda estão sem energia depois de uma forte chuva e tal, o questionamento na rede social é sempre: imagina quando tiver carro elétrico. Pois é. Mas é uma coisa muito maluca, né? Não há necessidade de um tal comentário, porque a rede, a rede é muito boa, né? A gente tem uma produção muito grande de energia e foi o que vocês falaram, uma energia limpa, né? A grande questão talvez seja a operação dessa energia. Exatamente. Como o problema hoje da malha de carregadores é a operação da coisa e não a capacidade, né? Exatamente, eu acho que não só a capacidade, aliás, capacidade existe, o que não temos é a operação, são técnicos preparados para isso, né, na verdade. Porque, por exemplo, a gente pega aí, mas olha, casas aí estão sem energia há mais de 24 horas. Se tivesse uma operação eficiente, nada disso estaria acontecendo. Né? Da mesma forma os carregadores elétricos. Mas você vai no posto lá tal e o carregador tá quebrado ou tá fora de operação. Sabia que muitas vezes o problema não é falta de energia? O problema às vezes é o proprietário do posto de combustível que desliga o carregador elétrico porque ele vê que o lucro dele com combustível está caindo e ele simplesmente desliga? Então... Essa eu não sabia, hein? Põe na tela aí, denúncia. Pois é. Eu tive no lançamento de um dos eletropostos da Volvo, lá em Botucatu, e, o posto numa estrutura animal, tipo, fazenda fotovoltaica em cima do teto do posto, um negócio assim muito bem montado, e tudo montado pela Volvo, tá? O proprietário... Aliás, a Volvo não merece palmas, né? Merece o Tocantins inteiro. Merece o Tocantins inteiro, porque, na verdade, o que eles fizeram foi colocar... a fotovoltaica lá, né, o sistema todo, e o dono do posto só cedeu o espaço. Cara, eles construíram sala de reunião, sala de estar, tudo com ar-condicionado gostosinho pra você ficar enquanto seu carro carrega. Né, o carregador de 150 kWh que carrega o carro lá em 40 minutos. Super rápido, né? Super rápido. E aí, o que nós soubemos depois, na verdade eu soube por meio de um inscrito do meu canal, que falou: passei neste posto para carregar o meu carro elétrico e simplesmente os carregadores estavam desligados. Aí é um problema mais sério, né? Aí é um problema mais sério porque, assim, eu acho que nessa hora o proprietário do posto, a gente tá até fugindo um pouco do mito, né, inicial, né, de que o carro polui mais e tal, mas assim, eu acho que o propósito inicial do posto não é só ter o abastecimento. Acontece que o frentista vende óleo, o frentista vende
o aditivo do radiador. O frentista, ele chega lá e te fala, olha, a gente precisa aí verificar o seu carro porque ele tá sem óleo logo depois que você desliga o motor, e aí, obviamente, o carro vai estar sem óleo no cárter, porque o óleo está no motor, né? Mas o que o proprietário do posto não entende, que a paradinha de 1 hora ali gera um almoço na loja de conveniência. Que às vezes o lucro é até maior. Que às vezes o lucro é muito maior. Que o salgado custa 3 vezes mais. Exato, né? Gera, às vezes, o cara chegar lá e... às vezes comprar uma palheta. O custo não é só de abastecer e dar manutenção desses itens. Eu acho que falta também... miopia, né? É uma miopia. Do que ele está vendendo. É uma miopia do que ele está vendendo. Ele não está vendendo... Tá vendendo mobilidade, seja elétrica ou a combustão. Sim. E tá vendendo conveniência, né? Fora que o boca a boca é muito sério. Essa pessoa que teve o problema com o carregador elétrico vai falar desse posto e às vezes a pessoa que ia abastecer o carro a combustão nem passa lá. Nem passa lá. Então, assim, é a fake news em cascata, né? É isso. Que acaba acontecendo. E, obviamente, precisa se mudar a cultura de quem gera energia. Por exemplo, você vai em shopping, às vezes tem carregador que tá desativado. O que é pior, né, Carlão? Às vezes você chega lá, que nem eu fui carregar aqui. Eu moro próximo a 3 shopping centers. E aí eu fui nos 3, não tinham vaga. E a única vaga livre que tinha lá parado um Kicks. E nós não temos Kicks elétrico, Kicks elétrico, olha só. E falta cultura também, porque tem os engraçadinhos que para viralizarem na internet, vai lá para o seu Ford Ka, ou qualquer outro carro, tá? Não tô sendo pejorativo com nenhum modelo, mas ele para lá e coloca o carregador preso no limpador de para-brisa traseiro, só para sacanear. Só para tirar o lugar de um carro elétrico. Ou seja, tem que mudar a cultura. Tem que mudar a cultura, tem muita coisa que tem que mudar. Tem muita coisa que tem que mudar pra gente ter aí os carros elétricos sendo viáveis efetivamente na vida dos brasileiros, né? Não que eu seja um ávido defensor, mas eu sou um entusiasta dos carros elétricos, né? Olha, eu sou um defensor para uma parcela da população. Eu acho que o perfil de algumas pessoas e de algumas empresas se adequam ao carro elétrico. É isso. Olha, eu preciso dizer que depois de fazer esse especial pro podcast do Canaltech, inclusive ouçam também. Tá lá tá no Spotify, né? No Canaltech. Tá no Spotify, tá na Amazon, tem em vários agregadores. A minha opinião mudou bastante, viu? Né? Eu vi alguns relatos de gente que tem carro elétrico e faz viagem longa de carro elétrico e mudou bastante o meu conceito. Eu não quero me alongar muito na conversa aqui, que a gente já tá há um tempão nesse papo, mas dá pra dizer também, eu conversando com o Aikel, da BYD, o Maurício conhece, o Léo com certeza conhece também, a gente falou sobre a questão de reciclagem de bateria. E ele falou, cara, toda bateria de carro elétrico é reciclável. Você tira o módulo, porque não é uma bateria única, tá? São módulos de bateria, então alguns carros têm 18 módulos, outros têm 20, por aí vai. Você tira o módulo defeituoso, vai para reciclagem, onde o material é reaproveitado para, por exemplo, sair e fazer uma bateria de moto. E aí fez essa bateria de moto, ela passa por outra reciclagem, até virar aquelas baterias de 3 volts. Ou seja, existe um ciclo de vida de baterias que vai até o final. E nesse final, o material é derretido para ser composto em baterias novas. É totalmente reciclado, o ciclo é bem completo, é bem legal mesmo. Tanto que, eu falo, e vocês há de concordar comigo, acredito, o cara que fizer uma empresa de reciclagem de baterias aqui no Brasil, este cara vai ficar bilhardário, trilhardário, sei lá, qualquer coisa do tipo. Ó, vamos se juntar nós 3 aqui e abrir uma. Pois é. Aí, tá vendo? Precisamos fazer isso. E manter o podcast, que isso aqui é legal pra caramba. Pra caramba. Bom, agora vamos pro nosso próximo assunto, então, porque temos muito ainda pra falar. Bom, IPVA 2025 tá aí, muita gente tá de cabelo em pé, muita gente questionando por que este tal imposto existe. A verdade é que aqui em São Paulo nós temos IPVAs para carros de até 20 anos de uso. E o que tem acontecido muito? Pessoas estão vendendo seus carros novos, né, ou seminovos, ou que esteja dentro dessa idade de 20 anos, e trocando por carros mais antigos que não paguem mais IPVA. Maurício é um cara feliz, né, porque tem um carro ano 98 que não paga IPVA.
Eu ia falar Eu isso, sou- o mal tá dentro da estatística. É. Caraca, Eu sou uma minha pessoa dicção foi pro duplamente feliz, né? Primeiro que eu não tenho cabelos pra ficar em pé, então já tô Isso é verdade. tranquilo. Tá? E olha, a pauta é extremamente atual porque eu paguei o licenciamento do meu carro hoje, senhoras e senhores. Tá Vocês vendo? querem saber quanto foi? Por favor. 160? R$ 167,74. Ou seja, tá com o carro tranquilo pra andar e de boa. Qual que é o final da sua placa, Mal? Então, o final da minha placa é 6. Mas Então, eu dá pra sempre rodar. pago logo no começo do ano, porque senão depois eu esqueço, entendeu? Isso. Não, mas você já pagou, já dá pra rodar um monte até ano que vem. É. Sim, normalmente eu pago sempre em janeiro. Então, em janeiro eu já entro lá, já pago. E aí, depois de 2 dias, você imprime o documento e já anda com o documento 2025 e tá tudo certinho. É uma boa tática mesmo. E esse estudo que saiu na OLX foi um levantamento, né, feito pela OLX, uma plataforma de marketplace, de venda de qualquer coisa que você tiver aí na sua casa que está impactando a sua vida, e inclusive carros. 51% dos entrevistados teriam um carro com mais de 20 anos para não ter que pagar o IPVA. Em contrapartida, 29% disseram que não teriam um carro com essa idade. Mas hoje os carros de 20 anos de idade são carros modernos. Então, por exemplo... A gente tá falando de carros do ano 2005. O meu carro é 2012. Sim. Só que o projeto dele é de 97. É. Tinha Picasso há 20 anos. Sim. Então se eu tivesse um 2004, 2005, não teria tão diferente do que eu tenho no meu carro. Eu quando tive o meu Toyota Fielder, o meu era 2004, 2005. E você sempre paga o IPVA pelo ano de fabricação do seu carro, não pelo ano modelo, tá? Você que está nos ouvindo aí, é importante você saber disso. E eu já não pagaria IPVA da Fielder esse ano. Já estaria fora, né? Já estaria fora. Né? Cara, é um sossego muito grande. E eu vou dizer que eu entrei nesse assunto porque uma grande amiga minha, um abraço pra Tayla, ela tava chorando as pitangas porque ela não sabia o que fazer lá com o PVA dela. Porque dava pra pagar, acho que até 5 vezes, né? Sem juros. Isso. E pra pagar em mais vezes tinha um juros bem considerável lá. Pois é. E aí, eu, como um bom amigo que sou, tirei print do meu licenciamento e mandei para ela. Olha aqui. Pra judiar, né? Mas ó, pra judiar. é importante isso, Mal. O governo deixa você fazer até 5 vezes, né? Diretamente ali Sim. pela plataforma do Detran. É. Ou se você quiser fazer em mais vezes, aí precisa usar alguma plataforma digital que permite isso. Que permita isso, E se você pagar à vista, você tem um desconto de 3%. Um super desconto. Não, mas assim... cabe essa pauta até pra gente conversar Cabe. Né, com algum economista aí pro próximo programa. Porque, por exemplo, quando você tem um desconto de 3%, nenhum investimento vai te dar esse rendimento em 5 meses. Isso é verdade. Né? É um fato. Então, tecnicamente, Então, faz sentido você pagar o IPVA à vista. É que, infelizmente, por exemplo, hoje você pega um carro de 100 mil reais, que é a base do ticket, né? Aliás, o ticket médio dos carros aqui no Brasil hoje são de 146 mil reais. Meu Deus do céu. É a faixa mais disputada, né? Onde você pode ver que as montadoras concentram a maioria dos seus modelos e opções, né? Exatamente. Então você vai pegar um carro de 146 mil reais. Sou jornalista, não vou saber fazer conta, mas eu vou dar um chute aqui. Você vai pagar algo em torno de 6 a 7 mil reais de IPVA. Um carro de 150 mil reais são 6 mil reais. São 6 mil reais, né? Dinheiro. É muito dinheiro pra você entregar na mão do governo e não ter uma estrada decente pra você rodar. Sim. Que é o grande problema do IPVA. Que é o grande... É o que dizem, né? Que o IPVA ele vai pra metade é do estado, metade é do município onde o carro tá licenciado e... Este dinheiro é utilizado para a melhoria de ruas, rodovias e vai uma quantia lá para um fundo de não sei das quantas lá, né? Mas a gente sabe que isso daí não passa de uma falácia, né? É muito polêmico isso e imposto em geral no Brasil é um grande problema pra gente ver o resultado dele, né? Fala aí, Mal. E só falar uma coisa, né, Carlão? A gente tá aqui falando para todo o Brasil, né? Esses valores de IPVA... E a questão da isenção dele após 20 anos, a gente tá falando de São Paulo, né? Só do estado de São Paulo, Exato, existem outros estados que não têm a isenção, né? Minas Gerais, por exemplo, você paga a vida Minas Gerais, toda. é protocolo de 100 anos, tá pagando IPVA. Tá pagando IPVA. Mas tá em discussão no Congresso virar um negócio nacional a idade de 20 anos. Então, mas é aí que tá, o Congresso, tecnicamente, o governo federal, não pode apitar muito porque essa é uma lei estadual.
Então, assim, Porque eles os teriam que... Detrans, né? Os Detrans são estaduais, né? Então, deveria transformar, então, o IPVA no imposto federal para poder repassar para os estados e para os municípios. E óbvio que o governo vai querer a fatia dele. Ou seria melhor extinguir o IPVA? Não, o correto seria, né? O correto seria acabar com esse imposto aí, porque a gente sabe que é só dinheiro jogado no ralo. Porque assim, ó, vamos lá. Eu sei que tem a questão de você alimentar o dinheiro público, que o Estado precisa de dinheiro e tudo mais. Só que você já paga imposto quando você compra o carro. Mais de 50% em alguns casos. Então eu acho que tinha que ser redistribuído isso daí de alguma forma. Mas você falou de pagamento isso, né? à vista. Eu acho que o grande problema da população brasileira, e o Mal pode também falar disso, é que janeiro veio um monte de coisa. Não, é IPVA, IPTU, quem tem filho tem material escolar, renovação de matrícula e por aí vai. Uma série de coisas, né? Ainda mais pra quem ainda tem ali um 13º, tá legal, né? Pra muitos autônomos, né, e CNPJs, o mês de janeiro é um terror, né? Porque é um mês que menos tem trabalhos e mais tem contas, né? Exatamente, nem me fala. Porque eu rebolei esse mês, meu amigo. Vixe! Pois é. Segue o baile, né? O Carlão tá lá no TikTok rebolando pra ver se tô fazendo live NPC. Pra pedir rosinha lá, moedinha e tal, e os caramba. Porque eu tenho 24 centavos na minha conta exatamente agora. Já é alguma coisa. E, Léo, eu digo mais. Você que é uma pessoa muito analítica, eu gosto muito, a gente conversa muito de questões corretas e incorretas. O imposto do IPVA também, ele é incorreto se você for parar para pensar. Se ele realmente for revertido à qualidade das estradas e à rodagem do nosso país, deveria ser proporcional ao quanto você anda, como um pedágio. A pessoa pode... É muito injusto o cara que andou 1.000 quilômetros num ano pagar o mesmo preço do que o cara que tem o mesmo carro e andou 100.000 quilômetros no ano. Mas a questão que fica, Maurício, é como fiscalizar? Então esse é o problema. Também. Eu só levantei a lebre do justo e do injusto. Né? Vai ter um tacógrafo. Mas o tacógrafo ainda assim, por mais que você tenha, não vem um cara do IBGE, por exemplo, bater na sua porta e perguntar quantos quilômetros o senhor rodou esse ano? Isso. Pra te mensurar. Carlão, não tem um medidor, né? Como fiscalizar, sempre eles vão conseguir. Um exemplo é que a gente tá chegando aí a cada vez mais próximo, dizem, de a gente ter um radar, né, ponto a ponto, né? Então, mas o radar ponto a ponto, Mal, a gente até falou sobre isso em alguma ocasião que a gente estava junto, e eu não acho, de certa forma, errado. De certa forma, tá? E eu tenho até uma defesa sobre isso. Por exemplo, você já parou para pensar que o metrô só anda bem, reloginho, do jeito que tem que ser? Porque todos os trens têm a mesma velocidade média e o mesmo tempo de abertura e fechamento de portas e tudo mais? Sim, é uma sincronia perfeita ali. Exatamente, e o trânsito também deveria ser isso. Se todo mundo andasse a 50 km por hora, sem frenagens bruscas ou sem aumentar a velocidade num trecho da pista e reduzir a velocidade fazendo com que o carro de trás freie também bruscamente, talvez o trânsito fluiria de forma melhor. É porque é uma onda, né? É onda, né? Muita gente vai falar, tá falando uma grande bobagem. Não é. Existe estudo sobre isso. Então, assim, óbvio é que o radar ponto a ponto, ele vai servir não para educar, mas sim para punir, como tudo aqui no Brasil. Tá? Mas se fosse algo educativo, a coisa mudaria. Mas eu concordo com vocês que a questão de fiscalizar, o governo sempre dá um jeito. É lógico, sempre. E o pensamento do mal faz muito sentido. Faz, não, total, não tô com isso. Não tô fazendo um contraponto, é na verdade mais uma questão de colocar também o ponto, tipo, faz sentido se for educativo, se for punitivo, não faz. Concordo. Né? Senhores, vamos agora para nossa avaliação? Bora lá. Sim, senhor. Bom, e na avaliação da semana nós temos aqui o Volkswagen T-Cross, que, como falado, é o 8º SUV mais roubado no estado de São Paulo, onde nós temos aqui 3 jornalistas que já andaram no carro. Fala aí a sua experiência, Maurício. Olha, o T-Cross é o SUV mais vendido do Brasil, né? Sim. Continua com essa coroa, muito por conta das vendas diretas, né? A gente sabe que muitos frotistas compram, locadoras. Sim. E eu vou te falar que algumas coisas dele me agradam muito,
como por exemplo, montagem do carro é muito boa, a rigidez de plataforma é muito bom. Eu acho um carro muito bonito. O facelift que foi realizado deu um tapa legal nele, deixou com uma cara um pouquinho mais contemporânea. Fiquei triste que tiraram ali o farol de neblina e tudo mais, mas eu vou dizer para você que se fosse para comprar um T-Cross, eu compraria somente o 250 TSI, que é o motor que está disponível somente na versão Highline. Se fosse para comprar o 1.0 3 cilindros ali, eu provavelmente optaria por um dos seus concorrentes. Eu acho que eu tenho essa... Eu voto com o relator, Léo. Porque o grande diferencial dele é esse, né? É. Mas eu testei o Highline recentemente, inclusive, mas eu achei, cara, aí pode ser a minha memória me traindo, né? Eu achei que da outra vez que eu andei no Highline, que foi logo no lançamento do T-Cross, me deu a impressão que ele andava mais. Parece que, não sei se teve ali alguma coisa por causa dessas questões do Proconv e tal. De emissões, né? De emissões. Talvez mas, assim, você esteja contaminado por T270 e por o novo Creta. Pior que não, Mal, porque eu não andei... Creta eu ainda não andei. Eu não andei nem no Creta e faz muito tempo que eu não ando de Renegade e tal. Mas achei, assim, óbvio, o desempenho dele é ótimo. Concordo com o que você falou. Questão de design, eu só acho o T-Cross um tanto quanto genérico, mas o facelift eu acho que deu um pouco mais de personalidade pra ele. Deu. E eu gosto muito do espaço desse carro. Não, o espaço dele, por ele utilizar a plataforma do Virtus, né? Que é um sedã que tem 2,70 metros de entre-eixo. É 70, Mal? Ou é 65? Vamos confirmar agora. Confirma aí, vai, faz um levantamento pra mim. Eu acho que o Virtus é 265, e o Polo, né? 254. Eu acho que é isso aí. T-Cross é 265. 265, Então, assim, ele tem um entre-eixos basicamente muito próximo dos sedãs médios, né? Então, a gente tem, de fato, um carro muito espaçoso, um bom porta-malas, são 373 litros, né? Que atende muito bem uma família de 4 pessoas com folga. Com folga. Dá pra aumentar, né? Você pode levar pra 420 litros com aquela gambiarrinha que tem lá atrás, que você deixa o banco mais haste, né? reto. Você deixa o banco mais reto, né? O encosto do banco traseiro. Então, que assim, não é desconfortável, viu? Dá pra usar. Não, dá pra usar. Numa viagem, tipo, você tá levando o porta-malas empanturrado de coisa, dá pra botar os passageiros ali com uma posição relativamente confortável. Você foi pra praia e trouxe mais coisa que deveria? Exato, acontece, é raro, mas acontece muito. É raro, mas... Foi pro sítio e trouxe uma jaca? Tem isso, né? Trouxe uma melancia. Uma melancia. Foi a Aparecida do Norte, trouxe aquela almofada de papagaio enorme. Então vai caber no seu carro, né? Mas umas coisas que eu gosto bastante do T-Cross, primeiro assim, óbvio, eu testei o 2025, eu testei na versão mais básica, que é a 200 TSI. Cara, não é a mais básica, hein, Carlão? Não, a mais básica é a Sense. Então, mas a Sense, ela é mais voltada pro público PCD, né? Exatamente. Voltado pro público normal, pro público comum, né? Sem ser o PCD, é a 200 TSI. Óbvio, você pode comprar a 200 TSI também, tá? Mas ela é tão básica, né? Que um dos grandes opcionais desse carro é ar-condicionado com filtro de poeira. Olha só. Da Sense, exatamente, né, no caso. Da Sense, no caso, né? E eu gosto bastante da 200 TSI porque é uma versão bastante honesta, né? Já traz o ACC, já traz farol de LED, né? Já traz a tela digital do... Todos têm farol de LED, viu, Carlão? A Volks padronizou isso desde a Sense. Mas, por exemplo, ele já tem a VW Play, né? Já tem uma série de coisas que você só iria encontrar em versões mais topo de linha. Roda de 16. Roda de 16, né? A Sense, ela vem com roda de aço e calota. Então, assim, você tem um carro muito mais completo na sua mão. Até o rack de teto, né? Que não tem na Sense. É verdade, tem mas esse ponto. Mas que parte de 152.490. Exatamente. Quando eu testei ele tava 148 mil. E eu já achei um absurdo por ser a versão tecnicamente mais básica dele. O que eu não gostei muito na Highline, quando eu testei, é que o carro veio pra mim com tudo que era possível. Tá. E aí eu fui configurar do jeito que tava o carro ali, né? Uhum.
Aumentava em 16 mil. Então, é exatamente. O preço da Highline acaba sendo proibitivo. Porque Então. você pega a Highline com todos os opcionais possíveis, beira os 200 mil. É isso. Na época deu 196 e uns quebrados. Então, Agora deve estar mais perto aí nos 200 mil. não vamos muito Ó, eu longe. tô configurando um agora, Você tá fazendo Aqui isso? no Eu tô site fazendo da aqui. Volkswagen. Eu tô fazendo Ó, exatamente. Coloquei uma cor vermelho sunset com teto preto ninja. Pedi aqui o teto solar, pacote dark e pacote hadas. Chegamos a 199.990. Ou Posso- seja, 200 mil. Então, aí eu posso te falar, a gente já tem outras opções muito mais interessantes do que o T-Cross. Tem HRV, né? Tem HRV Touring, você que tem porta-malas elétrico e mais uma série de outras coisas. Você tem o próprio Jeep Renegade na sua versão Trailhawk, E digo Que é mais, 4x4. hein, Carlão? com aqui Aí eu acho que 4x4 é a por cima. parte... O bicho pega, hein? É. O bicho pega que com 208.990 você leva um Compass. Olha aí. Então, Qual versão? Longitude. Ou o Sport por 186.990. Então, se você busca um Compass, a Longitude e a versão intermediária, que já vai te trazer tudo o que você precisa, e você vai colocar um carro bom na garagem. E digo mais ainda, se você buscar uma opção híbrida, você tem não só... Os Raval chega nesse preço, ou Mal? eu acho que tá um pouco mais Tá agora. um pouco mais, Eu acho né? que é um pouco mais. Mas com 216 mil você compra um Toyota Corolla Cross. Preço de site, tá? Na É. concessionária a conversa sempre é outra. Se você abrir mão de design, não, o ZR-V tá O em promoção ZR-V. por esse preço. O ZR-V tá por 185. O melhor ZR-V que você compra é um HRV, né? Eu costumo dizer isso. Eu também Mas, ó, concordo. respondendo Concordo. a sua pergunta, Carlão, o H6 Rev 2 2025 sai no site aqui por 219 mil reais, tá? E já é um SUV híbrido. Já, deixa eu ver híbrido Mas leve. aí, se você vai gastar 200 mil no T-Cross, você gasta 220 no Raval, né? Quem tem 200 mil pra gastar num carro tem 220. Tem. É diferente do cara, do pobre cidadão, que vai lá comprar um carro, ele tem 70 mil na mão contadinho. Aí ele vai parar num Polo Trek, ele vai parar num Citroën C3, ou ele vai parar num Renault Kwid ou Mobi, ou ainda vai comprar um Land Rover pelos mesmos 70 mil e vai ficar com o carro virando um vaso de flor em casa porque não vai conseguir manter. Vai usar um mês, né? Eu Então, frequentar muito mecânico. pois é, vai ganhar muitas amizades, né? Então, é isso. O Volkswagen T-Cross é um excelente carro, porém, caro demais pelo preço que pede. Se eu fosse comprar um T-Cross, eu acho que eu ia pros usados. Eu também, Iria pro mercado de seminovos. né? É um bom carro para comprar usado e é isso que eu ia falar para vocês, porque uma coisa interessante é que o Volkswagen costuma não cair muito de preço, né? Exato. De fato, isso é um mérito dos carros da marca. Tem uma liquidez muito boa. E por falar em usados, Por falar em usados, vamos então para o nosso usadinho da semana, que agora a gente vai falar de Jeep Renegade. Não temos um ano específico aqui, né? A gente vai falar de todas as versões aí, onde a gente tem o Jeep Renegade 1.8, temos o 2.0 diesel, tem as versões 4x4 e tem as versões 1.3 turbo também, que já se encontra aí no mercado de usados, né? E aí, Mal, o que você me fala? Você que é um ávido testador de Renegade, eu inclusive participei de um vídeo com você testando esse mesmo carro. Vou te dizer que você encontra lá no nosso YouTube, tem teste de todos os modelos do Renegade e de todos os modelos do T-Cross. O Renegade salvo o Willys, que a gente não testou, tá? Mas o Renegade é o tipo do carro bom de comprar usado por um motivo. Qual? A plataforma dele e o acabamento do carro é muito bom. Mas assim, é muito bom mesmo. E desculpa, o acabamento dele é melhor do que todos os SUVs compactos. Tá? Concordo também. E aí fica fácil de você comprar, porque é mais difícil do cidadão ter destruído o carro. Exatamente. E tem mais, né? Além do acabamento ser excelente, o melhor de todos os SUVs compactos que nós temos no mercado, ele peca, no meu ponto de vista, na questão de espaço interno. Mas a suspensão dele é animal. É uma das melhores suspensões. E aí, eu sempre que eu gravo os vídeos, eu falo isso sempre. Eu falo, olha,
A Jeep tem uma excelente suspensão porque é Fiat e Fiat entendeu muito bem o mercado brasileiro com relação à suspensão. E eu vou te falar, Carlão, ele tem, como diria a Joana Atlético, para os fanáticos por técnica, a gente tem independente McPherson dianteira e traseira nesse carro. E traseira nesse carro, coisa que nenhum outro SUV, aliás, até tem, mas com o que o Renegade oferece, ele não tem, né? Eu já abri aqui aquele buscador do logo vermelhinho, que a gente não pode fazer propaganda aqui. Sim. Eu encontrei aqui, um Jeep Renegade 2016, aquele verdinho militar bonitinho. Esse verde é legal, hein? Sim, que é bonito demais, é verde Recon. Isso, 75 mil quilômetros, está numa concessionária, ou seja, deve ter procedência. Sim. E custa 59.990. O preço é bom, hein? Que ano que é, Mal? É 16, Léo. Vale lembrar que a FIP desse 2016, considerando a versão 1.8 Flex manual, é 62 mil, ou seja, ele tá bem abaixo da FIP. Não, e é uma concessionária, viu, gente? Não tô olhando aqui na loja do Tião Multimarcas, não. É uma concessionária de uma marca renomada, viu? O Tião é um grande empresário, Tião né? é Que a grande, gente sempre fala do Tião mecânico, o Tião Multimarcas, o Tião eletricista. O Tião é um grande empresário. Mas uma holding, né? É uma holding, né? Como o motor 1.8 carece de potência... Então... Na minha opinião, não é que ele carece de potência. É que o carro é muito pesado. É que ele é muito pesado porque ele tem um motor de 139 cavalos, e que é um número bom. Sim. Né? Mas o torque dele é de 19.1. Então é um vem torque muito alto. E vem muito alto. Então, por exemplo, isso leva o Jeep Renegade 1.8 automático do 0 a 100 em 15 segundos, coisa que um Argo 1.0 leva 13. Mas eu ia falar do câmbio manual... Porque pelo menos com o câmbio manual você consegue burlar um pouco isso, né? Sim, consegue. Consegue de certa forma. Reduz um pouco, mas não vai reduzir tanto. E o câmbio também é um pouco mais lento, né? Um pouco mais letárgico. Mas assim, dentro das possibilidades da minha realidade, um Renegade que eu poderia comprar seria 1.8. Sim. E eu não sei se eu deixaria de comprar pelo motor ter todos os problemas de falta de potência. Eu não deixaria, não. Eu não deixaria, não. Bastante. Para quem não sabe, para efeito de informação, o motor e-Torque, na verdade, é um projeto BMW. Isso. Ou seja, é um projeto alemão. Né? Que ele foi vendido, esse projeto, como 1.6, e aí, obviamente, passou pelos aperfeiçoamentos, tal, até se tornar 1.8 e tal, e a Fiat usou esse motor aí em larga escala no Siena, como 1.6, no Renegade como 1.8, e por aí vai, né? No Linea e... O Linea usou. E por aí vai. Então, assim, nós temos um motor que é extremamente confiável. Bastante. Ainda que seja um motor fraco, né? Mas o problema dele sempre foi performance, né? E nunca problema crônico ou alguma questão. Então, mas Desculpa, Mal. Eu tô aqui fazendo um exercício aqui pros nossos ouvintes, porque eu tô rodando a página do buscador até aparecer o primeiro turbo. E eu vou te falar, viu? Tem muito carro, Carlão. Mas assim, tem oferta dos mais variadas quilometragens, dos mais variados preços. É um carro que vendeu muito e que vai ter muita demanda por muito tempo. Exatamente. É claro que ele tem os seus principais defeitos aí, né? Porque, por exemplo, chave de ignição, né, que era um problema das primeiras unidades, depois disso passou-se a usar o botão de partida, ela pode simplesmente ficar preso no miolo por conta de uma válvula solenoide que opera a trava de segurança. E essa válvula foi trocada em garantia por alguns proprietários, mas outros simplesmente eliminaram a chave da coluna de direção, colocando simplesmente o botãozinho lá, Stop Start, já que o projeto permitia, né? Vou fazer uma pergunta pra vocês. Já que nós estamos falando de Renegade usado, vocês comprariam um Renegade usado a diesel, uma vez que o motor não tá mais em linha? Fácil. No carro? Não, eu teria. Eu teria a versão Moab, que pra mim é a mais legal de todas. Tinha um ótimo custo-benefício na época. Baita de um carro legal, com motor forte, robusto, né? E pronto pra enfrentar qualquer coisa. 4x4. Eu tô muito impressionado com o número de Renegades que tem à venda. E detalhe, eu tô procurando só no estado de São Paulo, tá? Ah, mas tem de monte. É porque é um carro que vende muito até hoje e tá há muito tempo no mercado, né?
Já tem 8 anos de mercado, né? Falando aqui ainda dos problemas, ele tem o problema do câmbio automático, tá? Que a caixa ZF 9HP das versões diesel, ela apresentava irregularidades no funcionamento, tá? E esse problema costumava ser resolvido com atualização de software. Então, de repente, se o seu câmbio do seu Renegade tá aí com algum problema de mudança de marcha, leva numa concessionária, atualize o sistema, que você vai ter o câmbio funcionando novamente bonitinho. E outro problema é o do trocador de calor, né? Esse deu o que falar, né? É. Mas aí a gente tem que colocar a culpa nos proprietários também, Isso. tá? Não é só um problema do câmbio, não. Porque assim, além da Jeep recomendar a troca do fluido a cada 24 meses, sempre tem aquele camarada que vai no posto de gasolina e o frentista olha... Amigão, o tião do posto. O tião do posto, o dono do posto, né? Mais o empreendimento Mais dele. o empreendimento das organizações tião, que eles chegam lá, amigão, posso olhar óleo e água? E na hora que ele vê no mínimo de falta de água, por exemplo, ou melhor, de líquido de arrefecimento, que não é água. Quer falar, o nome já tá errado, né? Não é água. Que Exatamente. Ele tá conferindo, é fluido de arrefecimento. Fluido de arrefecimento. Ele vai lá, pega a água da torneirinha lá daquele regador que ele utiliza para lavar vidro e bota no reservatório. O cloro da água e toda a mineralização da água, o que faz? Derrete o trocador de calor e o seu câmbio vai para as cucuias. Aliás, Pois é um é. exercício muito simples de pensamento sobre mecânica, né? A água enferruja as coisas, né? Exato, né? Então, existe aí esse problema do câmbio, né? Sem contar ainda a questão da suspensão, que tem que ter sempre a sua... o seu exame, né, de suspensão. Começou a bater uma buchinha ali, troca, resolve, né? Porque justamente reações do volante do próprio Renegade acabam desgastando um pouco demais a suspensão, né? Então, isso acontece muito com a suspensão. O motor 1.8 e-torque é um grande poçante, Isso. né? Por quê? Por potência? Óbvio que não, por vazamento de óleo. Principalmente na junta localizada entre o suporte do filtro e do bloco, tá? E tem ainda alguns outros vazamentos crônicos, como junta de cárter, retentor de polia e tudo mais, tá? E ainda o teto solar, que... aí é falta de manutenção, né? Isso, aí é falta de cuidado. Mofo. Esse é um problema claro de falta de cuidado, né? Falta de senhores? cuidado, exatamente. Então, se o teto solar do carro, na hora que você for comprar, tiver estalos ou tiver naquele modo progressivo, dando tranco, tá? Vai dar uma olhadinha, porque pode ser sujeira no trilho, falta de lubrificação ou até mesmo o mofo. O que eu acho meio curioso a questão do mofo, porque não tem umidade ali, né? Pois é, muito curioso mesmo. É. Mas é infiltração, né? Infiltração, todo o teto solar dá. E, Carlão, vou te falar, eu encontrei aqui o que você me pediu, ó. Você leva pra casa um Renegade Turbo Diesel Moab 2121 com 54 mil quilômetros por 89.500. É Olha aí. também um É, baita bom preço, preço. hein? É um baita A preço. diesel. É um baita preço, né? Vale lembrar que os motores a diesel também tem aquela questãozinha de que tem que estar sempre rodando, né, gente? É. Não adianta você levar só o seu filho para a escola e chegar em casa e deixar o carro o dia todo, que caracteriza o uso severo e os filtros de... como é que é? Os filtros de diesel, né? Isso. De partículas, filtros de partículas. E os filtros em geral do carro, né? Então, mas o filtro de partículas do motor diesel especificamente, ele acaba entupindo e isso custa um dinheirão para você trocar. É. Exatamente. E uma coisa, né? A gente sofre muito com o diesel, né, brasileiro, que tem muito problema, né, de impurezas e tal. Não, e agora o biodiesel também, né? O biodiesel. E ó, eu trouxe mais um aqui pra vocês. Ó, se você já quer ir pro motor 1.3 turbo, você paga num 2222. É um Longitude, tá? T270 com 47 mil quilômetros, 99 mil. O que também tá bem bom. Tá bem bom. Preço Cara, de Onix. Preço de Onix. Preço de Onix. Preço de C3 Turbo. E você tem um motor que é confiável sim, porque aquela história de que ai, o óleo tá baixando. Não, isso daí acabou, gente. Atualização de software, tudo resolvido, tá tudo belezinha, tá? Nós temos colegas do setor que tem Renegade, tanto o 1.8 quanto o 1.3 Turbo, e que não reclamam de nada. E tem mais um negócio no Renegade. Se você pegar algum, acho que 2022 pra frente, ou 2021 pra frente, como a garantia agora é de 5 anos, ela é retroativa. Ah, então você vai pegar o carro na garantia ainda. Isso. Se a manutenção foi toda feita em concessionária, ele é coberto por 5 anos. Ou seja, tá fácil, né?
Posso trazer um último aqui para fechar a pesquisa, Carlos? Bora lá, vamos lá. Olha lá, para você que quer... Eu testei este carro aqui na lama, tá? Essa versão aqui de motor e câmbio. Ele é 2015 e 2016, tem seus 100 mil quilômetros. Ele é 2.0 a diesel, Trailhawk, custa R$ 79.800. Tá bom demais, tá né? Bom demais, tá bom e demais. a quilometragem... O Trailhawk tem a suspensãozinha mais levantada. Ele é aqueles diferenciado. guerigueres adesivinho, é bem legal esse carro. E fora a questão de que a quilometragem também tá boa, né? Com 100 mil quilômetros, um carro 2024, ele teria que estar aí com a média de 20 mil por ano que o brasileiro costuma rodar, teria que estar na faixa dos 160. Então, dá pra considerar que este carro aí rodou algo em torno de 12 mil quilômetros no máximo por ano. É um motor a diesel, né? Um motor muito parrudo, né? Exatamente, né? Que vai durar por muitos anos desde que você cuide efetivamente, né? Exatamente. Então é isso. Maurício, muito obrigado pela sua participação, meu velho. Foi uma honra tê-lo por aqui nessa segunda edição do Motor Driver no ar. Mal, já deixa aí a sua despedida e também as suas redes sociais pro pessoal te encontrar. Senhores, primeiro eu queria agradecer aí pelo convite, que eu tô aqui nessa edição quase inaugural aí. Tanto Carlos Matos quanto o Léo Alves são duas pessoas que eu conheci no setor, viraram amigas e colegas de trabalho, e eu admiro muito o trabalho de vocês. Valeu. Sempre quis vir num podcast tipo rádio, sempre quis participar disso, tá? E eu queria também pedir para vocês, corre lá, Alma Automotiva, tanto no YouTube, no Instagram, no TikTok e no nosso site próprio. Boa, e tem outro local também que o pessoal te encontra, né? Também estou lá no Automais, na parte de conteúdo, de vez em quando dou uma aparecidinha em algum lugar ou outro, mas eu também faço parte do time do Automais. Boa, é isso. Léo? Mal, brigadão, sabe que a recíproca é verdadeira, sempre um prazer estar com você nesses trabalhos. Gente, muito obrigado pelo convite. Valeu, Mal, um abraço. E este daqui foi o nosso Motor Driver no ar, a segunda edição, onde nós contamos com o Maurício Garcia do Alma Automotiva e também do Automais. Léo, valeu, velho. Obrigado, foi um prazer estar aqui de novo e semana que vem tem mais. Calma, mas peraí. Onde é que o pessoal te encontra, Léo? Vocês me encontram no @LeoAlvesAutos nas redes sociais. E se quiser acompanhar meus textos e até ver algumas participações minhas em podcast lá do Canaltech, você acha lá em canaltech.com.br/carros, que aí tem todos os meus textos e até os links do podcast. Muito bem, eu sou Carlos Matos, @ocarlosmatos84 nas redes sociais. Se você quiser seguir, fique à vontade, vai ver só vídeo de gato lá e coisas aleatórias da vida. E se quiser seguir aqui o nosso podcast, siga no @omotordriver, onde você não só vê vídeos de carros, de motos e por aí vai, mas também um pouco dessa bagunça que é o podcast Motor Driver no ar. Uma bagunça organizada, que fique claro. Uma bagunça muito bem organizada. É isso. Esperamos que você tenha gostado de ouvir esse episódio aqui. Um forte abraço. Semana que vem tem mais. Isso aí. Convidado ainda a gente não sabe, nem os assuntos que vamos tratar, mas vai ter. Vai ter. Fique ligado, já nos siga. Deixe as suas estrelinhas, que é muito importante pra gente também. E se puder comentar também, dando aí a sua sugestão, comente, porque é muito legal pra gente saber o que você tá achando e teremos novidades na semana que vem. Isso aí. E afinal, o espaço também é do nosso ouvinte, então deixe seu comentário, que é muito importante. É isso aí. Contaremos com a sua participação em breve por aqui. Um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu demais. Termina aqui a sua dose semanal de notícias do setor automotivo. Motor Driver no ar. Este podcast é uma produção de Octane Media.